A paz de Cristo, que Deus abençoe vocês de maneira rica e abundante. Aqui é o evangelista Leandro Vaso falando. Eu quero pedir encarecidamente para você que vai assistir essa mensagem agora, para você se inscrever no meu canal, para você dar o seu joinha lá no vídeo do YouTube, para você fazer seu comentário, que é muito importante para a gente, para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal Igreja, Evangelho e Salvação, o Ministério Leandro Vaso, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu preciso que você me ajude. Me ajude. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha, faz o comentário, deixa Deus te usar para que o Evangelho chegue a muitas pessoas para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Sou o evangelista Leandro Vaso, pastor da Igreja Evangelho e Salvação. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6. Um texto bem conhecido de todos nós, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos crer que possivelmente o apóstolo Paulo foi o autor deste texto. Na realidade, esse texto não deixa o seu autor esclarecido, mas pela forma como ele foi escrito, todos os estudiosos acreditam que Paulo foi o autor do texto. E quando nós chegamos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ler no versículo 1 algo interessante que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, você tem a certeza, a total convicção, a prova dentro de si que algo que você não está vendo é verdadeiro. Isso é fé. Você não vê Deus com seus olhos visíveis, mas você tem dentro de você a prova, a certeza e a convicção de que Ele existe. Isso é fé. Então, quando a Bíblia vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé você não consegue se conectar com Deus. Como você vai se aproximar de Deus? Como você vai ter uma relação com Deus? Como você vai ter intimidade com Deus se você não tem fé? É impossível. Então você precisa de fé para se relacionar com Deus. Até porque um homem sem Deus é um homem com vazio eterno dentro dele. O homem sem Deus é um homem com vazio que não tem fim dentro dele. O homem sem Deus, ele pode ter tudo, ele pode conquistar tudo na vida dele, mas se ele não tem Deus, ele não tem absolutamente nada, porque o que dá sentido à vida é Deus. Cristo é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, sem Cristo, você não tem vida. E para você ter Cristo, você tem que acreditar em Deus. Se você não acredita em Deus, você não tem Cristo. Se você não tem Cristo, você não tem vida. Se você não tem vida, você está apenas sendo um passageiro nessa terra. Mas você não tem a vida dentro de si, porque a vida dentro de nós é Jesus Cristo, é Deus. Então, sem fé é impossível você agradar a Deus, porque sem fé você não pode se conectar com Deus, você não pode acreditar na existência de Deus, no agir de Deus, no trabalhar de Deus, no mover sobrenatural de Deus. E aí você me pergunta, então como eu posso ter fé? Lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos revela o Deus Todo-Poderoso. É a palavra de Deus que nos revela Jesus Cristo. É a palavra de Deus que nos revela o Cristo Todo-Poderoso, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância. É a palavra de Deus que nos revela o Deus Todo-Poderoso, que nos amou de maneira tal que não se pode medir.
e que enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz por nós, para que eu e você fôssemos libertos da condenação do pecado e do domínio do pecado, e pudéssemos ter a vida eterna através de Jesus, com a sua morte na cruz e ressurreição ao terceiro dia. Então, para que você possa ter fé, você tem que ouvir a palavra de Deus. Para que você possa ter fé, para que você possa se conectar com Deus, para que você possa ter intimidade com Deus, crescer na graça e no conhecimento de Deus, você precisa da palavra. É da palavra que você precisa. Então, meu amado irmão, eu quero falar para você. Infelizmente, hoje nós vivemos num tempo em que a palavra parece que foi esgotada. As pessoas vão para as igrejas, entre aspas, não ouvir a palavra verdadeira, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que salva, mas vão ouvir uma palavra de autoajuda, uma palavra coach, uma palavra que não tem nada a ver com aquilo que o Evangelho revela ao homem, que é levar o homem a entender que ele é miserável, que ele é pecador, que ele precisa se arrepender dos seus pecados, que ele precisa se converter dos seus maus caminhos, que ele precisa construir uma relação com Deus. É a palavra que gera isso, e hoje, infelizmente, você entra dentro das igrejas. E em vez de você ver as pessoas pregando o Evangelho, você vê apenas as pessoas trazendo palavras de autoajuda e não a palavra que liberta, que salva, que gera fé no coração do homem. Que você possa hoje entender que o que faz você acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, o que faz você viver a fé sobrenatural, o que faz você ser liberto dos seus pecados, você construir uma relação com Deus, você crescer na graça e no conhecimento de Deus, e você viver um tempo de milagres e de promessas de Deus na tua vida, é a pregação do Evangelho. É a pregação da palavra que liberta você dos seus pecados e que faz você entender que você é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados e precisa construir uma relação com Deus. Não é uma palavra de autoajuda, não é uma palavra que diz para você, você já nasceu para vencer, você já nasceu para ser um mega nessa terra. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho, ele nos confronta, o Evangelho, ele nos humilha, o Evangelho, ele nos faz entender e nos constrange de tal maneira o quão miserável somos, que nos faz entender que somos pecadores, que faz a gente cair de joelhos diante de Deus e com os olhos cheios de lágrimas, com o coração quebrantado e contrito, com os joelhos no chão, com a boca no pó, a gente pede perdão, a gente reconhece que é pecador e a gente pede ajuda de Deus e faz uma aliança com Deus. É isso que o Evangelho faz na nossa vida e por isso gera essa fé. A fé que faz a gente ver o sobrenatural de Deus, a fé que faz a gente ver o poder de Deus, a fé que faz a gente viver as promessas de Deus, a fé que faz a gente viver um tempo de milagres que Deus tem para a nossa vida. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E só ouvindo o Evangelho, só ouvindo a verdade que liberta, que salva, é que você vai ter essa fé que faz você viver as promessas de Deus, o tempo de milagres que Deus tem para a tua vida. O que eu quero falar para você hoje é o que você tem escutado, o que você tem ouvido. A palavra que você tem escutado dentro da igreja que você frequenta tem constrangido você? A palavra que você tem escutado, que você tem ouvido, nos lugares aonde você vai, tem constrangido você? Ou apenas tem afagado o teu eco? Porque a palavra que gera fé é a palavra que constrange, é a palavra que humilha, mas é a palavra que liberta e nos faz ver as promessas de Deus. Então, para que você tenha a fé que vai fazer você viver o sobrenatural de Deus, o poder de Deus, as promessas de Deus, os milagres que Deus tem para você, é a fé que constrange você como miserável pecador
e te faz arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados. Então que você possa entender que sem a palavra de Deus você não tem essa fé. E se a palavra não foi genuinamente pregada para você, você jamais terá essa fé. Você apenas será enganado pelos pregadores que pregam palavras de autoajuda, mas não pregam o evangelho que te confronta nos seus delitos e pecados. Então, se você entrar num lugar aonde você não é constrangido nos seus delitos e pecados, aonde a palavra só afaga o teu ego, levante-se e vá embora. Procure um lugar onde você possa ser constrangido nos seus delitos e pecados, porque esse lugar que vai pregar o evangelho genuíno e verdadeiro para você, que vai fazer você se converter dos seus maus caminhos e viver a fé que faz você viver o tempo de milagres, o tempo de promessas e o sobrenatural de Deus na tua vida. Para que você possa ter essa fé, você tem que ouvir a verdade. Para que você possa ter essa fé, você tem que mergulhar nas Escrituras, ler as Escrituras e pedir a Deus, Senhor, me revela as Escrituras. E eu quero perguntar para você, quanto tempo você tem gastado de leitura da palavra? Quantas vezes você tem orado com a Bíblia na mão e tem dito a Deus, Senhor, me revela a tua palavra, me revela as tuas Escrituras, meu Pai? Ou será que você não tem feito isso? Ou será que você não tem lido a palavra? Que você não tem meditado na palavra? Que você não tem refletido na palavra? Será que você não tem lido a palavra, orando a Deus e pedindo a Deus a revelação daquilo que Deus tem a falar com você? Porque é isso que você precisa fazer. Você precisa estudar as Escrituras. Você precisa ler as Escrituras. Você precisa refletir nas Escrituras. Você precisa orar com as Escrituras nas mãos e falar, Senhor, eu te lendo a tua palavra. Abre o meu entendimento, abre o meu coração, abre a minha mente, meu Pai, para que eu possa entender a sua palavra, para que a sua palavra entre no meu coração, entre na minha mente e traga libertação e traga salvação e traga, Senhor meu Deus, meu Pai, o teu recado para a minha vida. Ore a Deus com a Bíblia nas mãos, valendo, e vai pedindo a Deus, Senhor, revela a tua palavra, Senhor, me revela as tuas Escrituras, Senhor, não me deixa ser enganado por ninguém, não me deixa ser enganado pelo desejo da minha carne, não me deixa interpretar o teu texto de maneira errada, de acordo com aquilo que a minha carne quer, não me permita isso, Senhor, me revela a tua palavra, Senhor, esquadrinha o meu coração, mostra as minhas misérias para mim, mostra os meus erros para mim, mostra os meus pecados, Senhor, não me deixa ser enganado pelo meu coração, não me deixa ser enganado, Senhor, meu Deus, meu Pai, pela minha mente, pelo desejo da minha carne, pelo aquilo que eu quero entender da tua palavra, mas me traz o teu recado, para que eu possa, Senhor, meu Deus, meu Pai, ser liberto de tudo aquilo que me afasta de Ti, e entender a Tua palavra e andar na Tua palavra como eu tenho que andar na Tua palavra, na verdade que ela revela, para que eu jamais ande, ó Pai, na face dessa terra, achando que estou andando na Tua palavra, mas na realidade eu estou interpretando ela do meu jeito, e não daquilo que o Senhor tem a me falar. Não permita isso, Senhor, que eu ande nessa terra com a verdade da tua palavra na minha mente e no meu coração. E nunca, Senhor, interpretando a tua palavra como eu quero que ela seja, mas sim como verdadeiramente, genuinamente ela é. Para que eu possa nunca, Senhor, andar de acordo com a minha carne, mas sempre andar de acordo com o teu Espírito Santo. Peça isso a Deus todos os dias. E Deus vai revelar a palavra dele para você. E Deus vai fazer com que quando você chegar num lugar e você sentir que o evangelho não está sendo pregado, você vai levantar e vai embora. Porque lá não é o lugar onde você deve ficar. Você deve ficar onde o evangelho é pregado. Aonde você é constrangido nos seus delitos e pecados. Então, Deus está falando para você. Para que você tenha a fé para se conectar com Deus. Para que você tenha essa fé
Você tem que ouvir o evangelho genuíno, verdadeiro, que te confronta nos seus delitos e pecados. E você tem que ler as Escrituras, estudar as Escrituras, refletir nas Escrituras, pedindo a Deus a revelação da verdade das Escrituras, para que você nunca interprete ela de acordo com o teu coração, mas sim de acordo com a verdade de Deus. Com aquilo que as Escrituras realmente estão dizendo, para que você venha andar de acordo com a palavra e não de acordo com o teu coração. É isso que você tem que fazer. E se você assim fizer, Deus vai gerar em você uma fé tão grande, em que você vai crescer a cada dia na graça e no conhecimento de Deus, em que você a cada dia vai ser mais íntimo e mais próximo do Senhor, em que você vai viver as promessas, em que você vai viver os milagres, em que você vai ver as bênçãos que Deus tem preparado para a tua vida, porque você abriu mão da tua vontade para genuinamente estar no centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Quando nós estudamos os pregadores do passado, pregadores como Charles Spurgeon, como John Wesley, pregadores como David Brenner, pregadores que fizeram a diferença na face dessa terra, pregadores que construíram uma grande história, como Jonathan Edwards, homens que pregavam a verdade, que viviam a verdade, homens que passavam horas e horas a fios para preparar um sermão, pedindo a Deus que o sermão deles fosse realmente uma verdade a ser pregada. Homens que não estavam à procura de agradar aqueles que ouviam eles, mas estavam sempre desejosos de levar a verdade que liberta, que salva o pecador. Quando nós estudamos a vida desses homens, vamos ver que eram homens de fé, homens que verdadeiramente fizeram a diferença no seu tempo, homens que quando pregavam e Deus trazia o avivamento não era pula-pula. E eu não tenho nada contra você pular na presença de Deus, mas em alguns lugares avivamento é só o pula-pula, é só o oba-oba. Mas o avivamento, quando aqueles homens pregavam, sabe o que era? As pessoas vinham chorando até o altar, se jogavam no altar, chorando, pedindo perdão pelos seus pecados. Isso é o avivamento. O avivamento é levar um homem a enxergar o quão miserável e pecador ele é, e o quanto ele precisa se arrepender dos seus pecados, e o quanto ele precisa construir uma relação com Deus. Quando esses homens pregavam, bares eram fechados, prostíbulos eram fechados, uma cidade inteira às vezes se convertia e mudava completamente, porque o evangelho era pregado de maneira genuína e verdadeira. Não era um evangelho a gosto do freguês, era o evangelho em que as pessoas que estavam ali ouviam a verdade, essa verdade que libertava elas. Então é esse evangelho, é essa palavra que gera essa fé, que nos conecta com Deus e nos faz crescer na graça e no conhecimento de Deus e viver as promessas de Deus e o tempo de milagres que Ele tem para a nossa vida. Peça isso a Deus, busque isso de Deus. A segunda grande lição que nós aprendemos com esse texto é que só se aproxima de Deus aquele que crê na existência dele. Não pode haver o mínimo de dúvida sequer a respeito da existência do Senhor. Só se aproxima de Deus aquele que crê na existência dele. E como crer na existência de Deus? Só através da palavra. Porque é a palavra que revela Deus, o Deus santo, o Deus verdadeiro, o Deus genuíno, o Deus todo-poderoso. É a palavra que liberta esse Deus, que revela esse Deus, que nos liberta, que nos salva, que nos transforma. É a palavra que nos aproxima de Deus e que revela esse Deus a nós. Então você só tem essa fé que te conecta com Deus quando a palavra é pregada de maneira genuína e verdadeira para você. Quando você lê a palavra pedindo a Deus que Deus revele a verdade para você. Você só consegue ter relação com Deus, se aproximar de Deus, crescer na graça e no conhecimento de Deus, crer definitivamente na existência desse Deus, quando você busca a palavra de maneira genuína e verdadeira. Não uma palavra que afague o teu coração, não uma palavra que lhe dê um tapinha nas costas, não uma palavra que diga para você que você
é um cara muito bom, uma pessoa muito boa, mas uma palavra que constrange você, que diz o quão miserável pecador você é. É essa palavra que gera essa fé, que faz você crescer na graça e no conhecimento de Deus e se aproximar de Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Sabe por que a Bíblia diz isso? Olha que coisa interessante. Vamos lá no texto. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Porque tem muita gente que está se aproximando de Deus, entre aspas, mas não crê na existência dele. Não crê. Lá no fundo tem uma certa dúvida. Lá no fundo, duvida. Às vezes se aproxima por oba-oba. Às vezes se aproxima porque simplesmente é levado, é empurrado por outras pessoas. E vai buscar a Deus por causa disso. Mas lá dentro existe uma certa dúvida. Eu nunca posso me esquecer que uma vez eu estava num culto, estava lá um jovem comigo, e o homem de Deus pregou uma palavra, e no final desse culto, aquele jovem que eu vi levantar a mão, que eu vi dar glória lá, mas também vi ficar muito quieto em determinados períodos do culto. De repente, aquele jovem no final vira para mim e fala assim: eu tenho dificuldade de acreditar em tudo que ele falou. Mas ele estava lá. Ele estava lá buscando a Deus. Ele estava lá dizendo que acreditava em Deus. Mas na realidade ele tinha dentro dele uma dúvida muito grande. É por isso que a Bíblia diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, porque tem muita gente que é apenas levado, que é apenas empurrado pelos outros, mas não tem aquela fé genuína e verdadeira no coração que conecta ele com Deus. E é só essa fé genuína e verdadeira, que é gerada pela pregação genuína da palavra, que é gerada quando você lê a palavra pedindo a Deus a revelação da verdade. É só essa fé que te faz acreditar verdadeiramente na existência desse Deus, sem nenhuma dúvida, e servir a esse Deus todo-poderoso com toda a fidelidade, mesmo sendo perseguido porque você serve a Deus, mesmo sendo caluniado porque você serve a Deus, mesmo tramando contra você porque você serve a Deus, você continua servindo a Deus, você continua buscando a Deus, você continua crescendo na graça e no conhecimento de Deus, você continua dizendo que Deus é bom, você continua fazendo a vontade de Deus, mesmo todos se levantando contra você porque você faz a vontade de Deus, porque você prega esse evangelho genuíno e verdadeiro. Nada vem abafar a fé que está no teu coração, porque essa fé foi forjada na verdade, não na mentira. Quando a fé é forjada na mentira, quando vem a primeira tribulação, sabe o que acontece? A pessoa sai, a pessoa vai embora e não volta mais. Mas quando a fé é forjada na verdade, a pessoa permanece ali, ó, seguindo firme, não desistindo. Está sendo perseguido por causa do evangelho e continua pregando. Está sendo caluniado por causa do evangelho e continua pregando. Estão falando mentira a respeito dele por causa do evangelho, continua pregando. Estão tentando puxar o tapete dele, apunhalar ele pelas costas por causa do evangelho, fechar as oportunidades, fechar as portas para ele. Ele continua pregando porque ele sabe o que ele está pregando, que é a verdade. E é Deus que abre as portas. É Deus que leva. E é por isso que, por mais que tentam abafá-lo, por mais que tentam diminuí-lo, por mais que tentam acabar com aquilo que Deus gerou no coração dele, ele continua seguindo em frente, ele continua perseverando, porque a fé dele foi forjada na verdade, não na mentira, e não no evangelho da autoajuda, e não no evangelho que a gente nasceu para ser grande, que a gente nasceu para ser mega. Não, isso é mentira de Satanás. Nós somos miseráveis e pecadores e temos que nos arrepender dos nossos pecados. E é só o evangelho que traz essa verdade para nós e que nos faz pregar a palavra, porque a nossa fé foi gerada na verdade, é que nos faz viver sim as promessas, é que nos faz viver sim os milagres, é que nos faz viver sim as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Só se aproxima de Deus aquele que crê na existência dele. E só quando você ouve esse evangelho verdadeiro é que faz você crer na existência de Deus. A terceira grande lição que aprendemos com esse texto é que Deus galardoa, recompensa quem o busca. Deus é Deus recompensador. Recebe aí em nome de Jesus.
Deus é Deus recompensador. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus é Deus galardoador. Galardoador é Deus recompensador. Deus traz galardão. Galardão é recompensa de Deus. Esse Deus todo-poderoso que nos faz enxergar quem nós realmente somos. Esse Deus todo-poderoso que nos mostra a verdade de quem realmente somos e de quantos precisamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados e nos converter dos nossos maus caminhos. É esse Deus todo-poderoso que traz recompensa, que traz galardão para aquele que o busca de todo o coração. Porque a Bíblia diz em Jeremias 29:3, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quando a gente busca a Deus de todo o coração, a cada dia se anulando, a cada dia crucificando a nossa carne, a cada dia matando o nosso eu e buscando a vontade de Deus, perseverando na vontade de Deus, esse Deus nos recompensa, porque a nossa fé foi forjada na verdade, porque a gente persegue a verdade, porque a gente anda na verdade, porque a gente persiste na verdade. Esse Deus olha para nós e nos recompensa com as promessas, cumprindo as promessas, cumprindo tudo aquilo que Ele nos prometeu, tudo aquilo que Ele falou ao nosso respeito, trazendo milagres para a nossa vida, trazendo bênçãos sem medida para nós. Por quê? Porque todos os dias nós pagamos o preço da renúncia da carne, o preço da renúncia da nossa vontade, o preço de estar renunciando todos os dias à vontade da nossa carne para fazer a vontade de Deus. E é por isso que Ele nos recompensa, é por isso que Ele nos vem trazendo galardão à nossa vida, recompensa à nossa vida, promessa para a nossa vida, bênçãos para as nossas vidas, milagres para as nossas vidas, porque todos os dias nós estamos dizendo não ao nosso eu, não à nossa carne, não à nossa vontade. Todos os dias estamos lutando contra a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. E é por isso que Ele nos recompensa. É por isso que Ele nos abençoa. É por isso que Ele cumpre as promessas. É por isso que Ele derrama bênçãos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero falar para você hoje aqui, nessa noite, que Deus é Deus galardoador. Deus é um Deus galardoador. E Ele vai trazer recompensas para a tua vida. Basta você todos os dias renunciar à tua carne e procurar fazer a vontade de Deus. Eu quero falar aqui as marcas, rapidamente, para a gente poder terminar. As marcas daqueles que são recompensados, abençoados, galardoados por Deus. Primeira marca é o poder de Deus. Um homem cheio do poder, cheio do Espírito Santo, é aquele homem que renuncia à carne, que renuncia à vontade da carne, que todos os dias mata o próprio eu para fazer a vontade de Deus. Você olha para uma pessoa assim, você olha para ela, você sente temor de Deus só de olhar para essa pessoa. Porque você vê Deus nessa pessoa. Você vê a presença de Deus nessa pessoa. É uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. É uma pessoa que persiste em fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. É uma pessoa que não é corrompida por nada. Nada. Sabe o que é nada? Absolutamente nada corrompe essa pessoa. Pode vir a proposta que for, por mais tentadora que seja, uma pessoa cheia do poder de Deus, que anula todos os dias a vontade dela para fazer a vontade de Deus, essa pessoa diz não a toda proposta indecorosa e corrupta que chega até ela. Essa é uma pessoa cheia do poder de Deus. Uma pessoa cheia do poder de Deus, pode ter certeza.
Não é aquele que mais pula, não é aquele que mais fala em línguas, não é aquele que mais profetiza dentro de uma igreja. Uma pessoa cheia do poder de Deus é uma pessoa de caráter, de caráter, de caráter, caráter incorrompível. Essa é uma pessoa cheia do poder de Deus. Que pode chegar a proposta que for para ela, que ela diz não. Que pode chegar a proposta mais tentadora que seja, que ela diz não. Porque quem está cheio do poder de Deus preza pelaquilo que é certo, preza pelaquilo que é correto, preza pelaquilo que realmente tem que ser. Não se corrompe por nada. Uma pessoa cheia do poder de Deus é uma pessoa que, diante dos maiores problemas e das maiores lutas que passa, ela permanece firme na presença de Deus, sabendo que Deus está com ela e que Deus jamais a abandona e que Deus vai abrir a porta na hora certa, que Deus vai enviar o socorro no momento certo, mas que o barco dela não vai afundar, porque Deus está no barco. Essa é uma pessoa cheia do poder de Deus. Uma pessoa cheia do poder de Deus é uma pessoa que exerce a fé nos momentos de maior crise, de maior tempestade sobre a vida dela e sobre a vida dos outros. Ela exerce a fé. Porque a nossa fé não é só pra gente, não. É pra gente repartir ela com as pessoas. É quando você vê seu irmão doente, enfermo, seja a enfermidade que for, seja a doença que for, você chegar lá e repreender aquela enfermidade em nome de Jesus. É quando você vê o seu irmão no pecado, vivendo uma vida podre no pecado, você pregar o evangelho para ele com doçura, você pregar o evangelho que confronta ele nos delitos e pecados com amor, você levar a verdade a essa pessoa. Isso é ser cheio do poder de Deus. Ser cheio do poder de Deus é partilhar a sua fé com aquele que precisa, com aquele que necessita, com aquele que lhe pede ajuda. Isso é ser cheio do poder de Deus. Ser cheio do poder de Deus é acreditar que Deus pode curar quando o médico diz que não tem mais jeito. Ser cheio do poder de Deus é acreditar que tem saída quando todos chegaram para você e falaram não tem mais jeito. Você dizer a última palavra de Deus. Isso é ser cheio do poder de Deus. Peça isso a Deus. Peça isso ao Senhor. Senhor, eu quero o teu poder na minha vida. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a tua glória, que eu reflita o teu caráter, que eu reflita a tua santidade, que eu leve, Senhor meu Deus, meu Pai, fé, aquele que está sem esperança, que eu leve milagres, meu Pai, para aquele que precisa de milagres, que eu leve cura para aquele que está enfermo. Me encha do teu poder, Senhor, me faz ser cheio do teu poder, Senhor, me faz ser cheio do teu poder, Senhor. Que essa fé que me constrange e que me faz enxergar quem eu sou possa me constranger todos os dias para que eu possa ter essa fé que gera milagres no meu coração e crescer a cada dia na tua graça e no teu conhecimento e levar o teu poder a quem precisa. Segunda grande marca de uma pessoa que é recompensada por Deus porque tem essa fé é o amor no coração, é aquele que é capaz de amar o próximo, é aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, ao ponto que nada pode corromper ele. É aquele que ama as pessoas assim, como ele mesmo se ama, e que ama as pessoas assim como Jesus ama as pessoas. É aquele que manifesta o amor ao próximo, estende a mão, ajuda, está sempre empenhado em ajudar, levar, compartilhar o poder que Deus deu a ele, aquilo que Deus deu a ele com os outros para ajudar outras pessoas, e tem um coração generoso. Terceiro, a capacidade de perdoar. Meu amado irmão, a gente não. Aquele que é recompensado por Deus porque tem essa fé genuína e verdadeira no coração. Ele não é capaz de guardar mágoa, rancor, ressentimento e raiz de amargura no coração, não. Ele perdoa quem magoou ele perdoa quem entristeceu ele perdoa quem virou as costas para ele. Eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Deus é um Deus justo. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Quem plantou coisas erradas contra você, pode ter certeza, pela justiça de Deus, vai colher os frutos da sua má semeadura. Mas você não pode desejar mal nenhum a ninguém. Você tem que perdoar e abençoar.
e que isso que essa pessoa vai colher, porque ela plantou coisas erradas com relação à tua vida, sirva de lição para que ela aprenda a não errar mais e a viver uma nova vida. Então que você possa perdoar todos aqueles que te magoaram, que te entristeceram, que te viraram as costas, que te apunhalaram pelas costas, que falaram mal de você, que te caluniaram, né, que falaram mentiras ao teu respeito, que tentaram fechar as portas para você, que tentaram acabar com as tuas oportunidades. Perdoa todas essas pessoas, porque o mal a gente só vence com o bem. Romanos capítulo 12, verso 21, não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O mal a gente só vence com o bem, então perdoa e abençoa todas essas pessoas. Pode ter certeza, Deus é justo. Elas vão colher o fruto da má semeadura delas, elas vão colher os frutos de tudo aquilo que fizeram contra a tua vida. Serão frutos amargos. Mas isso não é porque você deseja, é porque Deus é justo e elas vão colher. E isso vai ser como lição, como ensinamento para a vida dessas pessoas. Mas eu e você não podemos desejar o mal de ninguém. Nós temos que perdoar e abençoar e pedir, Senhor, que ela aprenda com as lições que o Senhor vai dar a ela, a não errar mais, a não pecar mais, a não permanecer nos mesmos erros. Essa tem que ser a nossa oração. Terceira, é a capacidade de perdoar. E quarta, é só falar a verdade. Não tem mentira na boca do crente. Não tem mentirinha na boca do crente. Mentirinha na boca do crente é mentira. Mentira pequenininha na boca do crente é mentira. E na boca de qualquer pessoa é mentira. Deus não faz esse tipo de distinção. É por isso que ele diz que o lugar do mentiroso é um lago de fogo e enxofre. Para lá vão os mentirosos. Pode ter sido aquela mentira pequenininha. Qualquer mentira. O diabo é o pai da mentira. Mentir é algo tão sério, é algo tão grave para Deus. Em João capítulo 8, verso 45, se eu não estiver enganado, está dizendo que o diabo é o pai da mentira. Como é grave mentir. Como é grave viver na mentira. Como é grave falar mentiras. Aquele que mente pode ser a mentira mais pequenininha que for. Não adianta dizer que ele é de Deus, porque ele não é. Porque aquele que mente está dizendo que o pai dele é o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então hoje, se você identifica isso na tua vida, peça perdão a Deus, que ainda dá tempo de você se arrepender e viver uma nova vida diante de Deus. 5. Testemunhar vitórias. O nosso testemunho vai edificar a fé de muitas pessoas. Aquele que foi galardoado por Deus, porque tem essa fé que constrange ele nos delitos e pecados, essa pessoa testemunha vitórias, vitórias daquilo que Deus concedeu a ela, vitórias daquilo que Deus deu a ela, de acordo com os problemas, com as lutas, com as dificuldades que ela passou. Porque nós passamos, irmãos, pela escola da tribulação. Todos nós vamos ser atribulados. Todos nós vamos ter muitas aflições, mas o Senhor há de nos livrar de todas elas. O Senhor há de nos dar vitória em todas elas. O Senhor há de nos fazer crescer na graça e no conhecimento dEle em todas elas. O Senhor há de nos fazer mais fortes na fé, mais íntimos dele em todas as aflições e tribulações que passamos. Então pode ter certeza, você vai testemunhar muitas vitórias. Recebe aí em nome de Jesus, faça assim com a mão. Você que foi constrangido por essa fé que te constrange os seus delitos e pecados, mas que gerou em você essa fé que vive as promessas, que vive os milagres, que vive as bênçãos de Deus, pode ter certeza, você vai testemunhar muitas vitórias que Deus te concede a partir de agora. Em nome de Jesus, receba essa palavra. 6, santidade, negando cada dia mais o nosso eu, negando cada dia mais a nossa vontade, todos os dias negando o nosso eu, a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Essa é a vida daquele que foi galardoado por Deus. É uma vida santa, é uma vida reta, é uma vida separada para Deus, que abre mão todos os dias da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. 7 é a paz, é aquele que tem paz no coração, a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Pode vir a luta que for, pode vir a tribulação que for, pode vir um problema que for, ele tem paz, porque Deus é a sua paz, Cristo é a sua paz, ele tem certeza que Deus está no controle de tudo sempre. E 8,
e a oitava marca é a esperança. É a esperança de que sempre haverá resposta de Deus, de que sempre haverá vitória da parte de Deus, de que sempre haverá algo tremendo e maravilhoso que Deus vai fazer no final para glorificar e exaltar não o nosso nome, mas o nome de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero terminar essa mensagem falando para você que Deus é um Deus galardoador. E se você hoje perseguir essa fé, lendo as Escrituras e pedindo a Deus a revelação da verdade, deixando essas Escrituras te constranger nos seus delitos e pecados, para que você possa anular cada vez mais o teu eu, para que você possa anular cada vez mais a tua vontade, para que você possa todos os dias anular o teu eu, anular a tua vontade, para fazer a vontade de Deus. Se hoje você persistir nessa fé, lendo a palavra de Deus, dizendo, me revela a verdade para que eu possa andar somente na tua verdade, pode ter certeza, você terá recompensas da parte de Deus. Deus vai cumprir as promessas. Deus vai operar milagres. Deus vai derramar ricas bênçãos sobre a tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E eu quero terminar essa mensagem orando o Pai Nosso com você, meu irmão. Nesse momento, vamos orar o Pai Nosso. E nesse momento, meu amado irmão e minha amada irmã, depois que a gente orar o Pai Nosso, eu vou fazer uma oração pela tua vida. Amém? Feche seus olhos agora, curva a tua cabeça. Coloque a palma da tua mão para cima e ore o Pai Nosso comigo. Diga assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, sua cabeça curvada, receba essa oração. Senhor, abençoe cada vida, meu Pai, que ficou conosco até o final desta mensagem. Sejam todos ricamente abençoados, que o Senhor possa constranger eles nos seus delitos e pecados, que eles possam, Pai, ter essa fé, Pai, que gera promessas, que gera milagres, que gera bênçãos do Senhor no coração de cada um deles, ó Pai, e que eles possam obter isso a todos os dias, ó Pai, perseguindo a verdade, andando na verdade, meu Pai, crescendo na Tua graça e no Teu conhecimento, que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, meu Pai, recompensar a cada um que tem coragem de viver na verdade para a Tua glória. Assim os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Nesse momento eu quero orar por você que deseja entregar a sua vida para Jesus e você que está afastado do Senhor Jesus e quer voltar para Jesus. Repita a oração que eu vou fazer agora e quando eu terminar de fazer essa oração, você dizer amém junto comigo, eu vou fazer uma oração específica pela tua vida, amém? Feche seus olhos agora, curve a sua cabeça. E você que deseja entregar a sua vida para Jesus e voltar para Jesus, ore comigo agora. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou miserável e que sou pecador. Portanto, Jesus, perdoa todos os meus pecados. Perdoa, Senhor Jesus, todo pensamento, ato ou palavra que errei, que pequei. Jesus, me perdoa. E nesse momento eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu te confesso que Tu és, Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Ainda com seus olhos fechados, receba essa oração. Senhor, abençoe cada vida, meu Pai, que fez essa oração, entregou a vida deles, ó Pai, a Ti, que voltou para Ti, Senhor, que sejam todos ricamente abençoados, que o Senhor possa afirmar eles, ó Pai, no Teu caminho, e que o Senhor possa fazer com que eles cresçam a cada dia na Tua graça e no Teu conhecimento, se revelar cada dia mais e mais a eles. Eu abençoo a vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Mais um domingo de adoração, de louvor e celebração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa alegria, nessa presença maravilhosa do Senhor, nós vamos iniciar esse período cantando Bálsamo de Gileade. Bálsamo que vem do Senhor para nos curar. Aleluia! Glória a Deus! Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar.
vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Há um bálsamo em Gileade, há um som em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Há um bálsamo que sara as suas feridas. Há um bálsamo em Gileade. E cantará, canta e manaias. Vinde, voltemos ao Senhor. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Jesus.
Glórias a Deus. E nós vamos prosseguir em adoração, dizendo que só o Senhor, só a sua fidelidade, Senhor, nos leva a sermos quem Tu queres que sejamos, que pela Tua fidelidade nós entramos em tudo que o Senhor planejou para nós e nós vivemos o Teu melhor nessa terra, para honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Ori cantarabes, Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem de Tua paz. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Me enchem de Tua paz.
céu, aleluia, Senhor, te amamos, te adoramos, bendizemos teu santo nome, te glorificamos, Senhor, estamos firmados em ti, Senhor, na tua fidelidade, Senhor, tu és fiel, Senhor, nós te adoramos, nós exaltamos teu santo nome, agradecemos pela tua presença aqui nesse lugar, Senhor Deus, pelo teu bálsamo que nos cura, que nos sara, que nos renova, que nos restaura, que nos aviva, que nos liberta. Senhor, obrigada, Senhor Deus, por esse culto maravilhoso, pela tua presença aqui no nosso meio. Obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, que vai ser ministrada a nós, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que vem de ti, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, por nos proteger, por nos guardar, por nos livrar, por nos abençoar. Obrigada por nos amar. Obrigada pelo teu amor por nós, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, Pai. Gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vai dando um glória a Deus aí bem forte enquanto eu bebo um pouquinho de água e a gente já vai fazer o clamor pela vitória. Já vamos orar pela vitória em nome de Jesus. Vai orando, vai glorificando, vai exaltando, vai engrandecendo o nome do Senhor enquanto eu bebo um pouquinho de água aqui. Nesse momento nós vamos clamar, nós vamos orar ao Senhor, vamos orar pelos nossos pedidos de oração, orar pelos nossos problemas, pelas nossas lutas e pelas nossas dificuldades. Nós cremos nesse Deus que opera milagres, nesse Deus que responde oração. Então, nesse momento, feche seus olhos agora. Você que tem algum pedido de oração, receba a oração que eu vou fazer, mas enquanto eu estiver orando, ore também. Ore também nesse momento. Enquanto eu estiver orando pela tua vida, ore também nesse momento, tá? Feche seus olhos agora, vamos orar pela tua vitória, vamos orar pelos teus pedidos de oração nesse momento. Feche seus olhos nesse momento, curva a tua cabeça, coloca a palma da tua mão para cima mais uma vez e vamos orar. Senhor, eu quero entrar na tua presença nessa hora em oração, dizendo que a ti, Jesus, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e tem realizado em nossas vidas, e já te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor vai fazer. Nesse momento, meu Pai, juntamente com meus irmãos que estão, ó Pai, neste momento, conectados conosco aqui neste culto, Senhor, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, contempla cada vida agora. Repreende, Senhor, meu Deus, meu Pai, toda depressão, toda síndrome do pânico, Senhor, toda crise de ansiedade, toda amargura de alma, lança tudo por terra agora, cura e liberta essas pessoas nessa hora de tudo isso. Também, meu Pai, esses que estão com alguma enfermidade física, seja nos olhos, seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, na cabeça, no cérebro, na pele, Senhor, meu Deus, meu Pai, nos ouvidos, seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, no coração, no pulmão, no útero, na bexiga, no ovário, nas trompas de falópio, Senhor, seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, nos ossos, nas veias, nas artérias, Senhor, onde existiu uma enfermidade física, contempla essas vidas agora e cura elas nessa hora, cura elas agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa o que está desempregado, abre porta de emprego, abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, os casamentos, Senhor, une, ó Pai, os casais, lança por terra o que tenta separar, ó Pai, os casais, Senhor, também abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, as famílias. Tudo que tenta destruir a família, lança por terra nessa hora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Restaura famílias, restaura casamentos, restaura, Senhor, meu Deus e meu Pai, grandes amizades, meu Pai, amizades que acabaram, Senhor, meu Deus e meu Pai, mas que foi o Senhor que uniu essas pessoas e o diabo entrou e destruiu essa união, Senhor. Restaura amizades agora. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, restaura a relação de pais e filhos, filhos e pais. Senhor, em nome do Senhor Jesus, restaura, ó Pai, ministérios que estão, ó Pai, completamente, Senhor, meu Deus, meu Pai, destruídos. Restaura os ministérios agora. Traz de volta, Senhor, meu Deus, meu Pai, a paixão e o amor, Senhor, pela chamada que o Senhor deu a cada um. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, dá vitória àquele, ó Pai, que tem uma causa na justiça, Senhor, e que está se sentindo injustiçado, Senhor. Dá vitória a essa pessoa. Deus amado, que em breve ela esteja contando o testemunho dela, meu Pai,
esse que verdadeiramente tem sido injustiçado, que essa causa nunca sai, que ela possa sair, que ela possa contar, Senhor, em breve o testemunho dela. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, nessa hora eu também quero te pedir, meu Pai, lança por terra agora, lança por terra nessa hora, lança por terra nesse momento, Xanarabandaracandarabaxuri candarábia, Anaracandarabachuri candarabandaracandarábia. Eu sinto a tua presença aqui, meu Pai, eu sinto que o Senhor está neste lugar, eu sinto o teu poder, derrama teu fogo sobre o teu povo, derrama o teu Espírito Santo sobre o teu povo, unge o teu povo agora, meu Pai, renova, Senhor, aquele que está, Senhor, meu Deus, meu Pai, desanimado, levanta o que está caído, Senhor, nessa hora traga renovo, traga avivamento, traga transformação, derrama a tua unção que cura, que restaura, que aviva, que liberta, que salva e que levanta, meu Pai, vai enchendo eles agora com teu fogo, vai enchendo eles agora com teu Santo Espírito, vai enchendo eles agora com teu Espírito Santo, vai renovando, vai renovando, vai renovando. Arabandaracandarabachuri candarábia, Alabandaracandarabachuri candarábia, Anarasubi andoro manaracandoro 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 manaracandorá, Alavachuri andoro manarasubi candoré. Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, Jesus da glória, Senhor Todo-Poderoso, meu Pai, vai renovando, vai renovando, vai renovando, vai enchendo com a tua unção, com teu poder, com teu fogo, com teu Espírito Santo, e lança por terra agora, meu Pai, toda obra de macumparia, toda obra de feitiçaria, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, armado, desejado, planejado, arquitetado e forjado, Senhor, para destruir vidas, famílias, casamentos, ministérios, negócios, e caia todo o mal por terra agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Meu amado irmão, nesse momento, eu sinto muito a presença de Deus aqui. Eu quero dizer para você, creia na palavra que foi pregada, creia nessa oração que foi feita, creia em tudo que você assistiu hoje aqui, porque eu tenho certeza que hoje Deus derramou ricas bênçãos sobre a tua vida. Eu creio nisso, eu creio piamente nisso. E nesse momento nós vamos orar para terminar o culto e eu vou impletar a bênção apostólica. Mas antes da gente orar para terminar esse culto, eu quero pedir encarecidamente, você que ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever no canal, a dar o seu joinha aí no vídeo, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que é postado nesse canal, que é o canal da Igreja Evangelho de Salvação, Ministério Leandro Vaso, que você possa falar desse canal para muitas pessoas, que você possa indicar esse canal para muitas pessoas, que você possa compartilhar os vídeos desse canal com o máximo de pessoas que você pode, porque fazendo assim, você vai nos ajudar na divulgação do Evangelho de Cristo, da Palavra de Deus. Nesse momento, feche os teus olhos agora, curva a tua cabeça, coloque a palma da sua mão para cima mais uma vez e vamos orar agradecendo a Deus pelo culto e depois empreitar a bênção apostólica. Diga, nesse momento, receba essa oração. Nesse momento, ore comigo também. Senhor, neste momento, meu Pai, nós te agradecemos por este culto, te agradecemos por essa reunião cultica, te agradecemos, Senhor, meu Deus, meu Pai, pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua unção, pelo teu mover, pelo teu agir, pelos louvores, Senhor, pelas orações, por tudo que o Senhor, ó Pai, se manifestou, ó Pai, neste lugar. Te agradecemos, ó Pai, que culto tremendo, que ó Pai, palavra maravilhosa, que Senhor, presença gloriosa foi, ó Pai, hoje. Te agradecemos, ó Pai, pelo louvor que foi maravilhoso. Te agradecemos, Senhor, meu Deus, meu Pai, por tudo, Senhor. Nós encerramos este culto agora com os nossos corações extremamente agradecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Receba a bênção apostólica da parte de Deus. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre as vossas vidas até a volta de Cristo. Quem recebe, diga amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente até o próximo culto, querendo Deus.